Amém? Glória a Jesus. A palavra de Deus para a nossa vida hoje. Glória a Jesus. Deus, Ele tem falado muito com a gente, sim ou não? A palavra está ali no livro de Daniel, capítulo 10, igreja. Aleluia, glória a Deus. Vamos ouvir o que o Senhor Ele tem para a nossa vida nesta manhã. Nós adoramos a Deus forte dentro do coração. Agora a gente vai alimentar a nossa alma. Glória a Deus, né? A palavra de Deus. Olha o que está escrito aqui, igreja. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Aleluia, glória a Deus. A gente recebe muita coisa de Deus. Amém? Deus lhe dá visões, Deus dá sonho, Deus dá a palavra, sim ou não? É. Deus, Ele fala com a gente de muitas maneiras, de muita forma. Só que o que a gente precisa entender, o que a gente precisa é entender. O que Deus está o quê? Falando com a gente. Tem gente que ela fala, né? Ah, eu recebi uma palavra. E eu sonhei. Eu tive uma visão. Sim. Mas o problema desse não é você receber de Deus, igreja. Mas você tem que fazer, tem que ser igual Daniel. Receber e entender de Deus aquilo que Deus quer, o que Deus está falando. Porque se a gente recebe algo de Deus e não sabe, não entende, ou não saber o que fazer, porque para a gente fazer alguma coisa, tomar uma atitude na nossa vida, a gente precisa fazer o que? Entender, sim ou não? Se a gente não entender, penso que fica atenta para a tela para ver se pode causar alguma coisa, pode atrapalhar. Amém? Então assim, então se a gente não entender, aleluia, como é que a gente vai saber o que Deus quer? Tem muita gente que fala assim, Deus falou comigo. Sim, Deus falou, eu acredito que é o que Deus fala. Mas você entendeu o que Deus falou? Porque tem muita gente, igreja, que ela tem muitos anos de evangelho, muitos anos de caminhada, muitos anos terminando de igreja, né? Na igreja. Mas ela até hoje não entendeu nada. Até hoje tem pessoas que não entenderam de Deus. Tem gente que Deus, se fosse olhar para ela, Deus iria achar uma caixa muito grande, igreja, e cheio de palavra, cheio de sonho, cheio de visão, que Deus entregou para ela. Mas é como se você abre uma caixa e você fala assim, alguém te dá alguma coisa, você compra alguma coisa e guarda numa caixa, recebe alguma coisa e guarda numa caixa. E quando você precisa daquilo, você vai aonde? Você vai na caixa, abrir aquela caixa porque você sabe que está ali, está ali guardado. Então muita gente
Hoje ela tem muitos sonhos, palavras, né? Visões guardadas, irmão. Por que, igreja? Porque ela não entendeu. Há quantas pessoas eu já vi ela aí na igreja e ela fala assim: bicho, eu não entendi nada lá que o irmão pregou. Porque às vezes a pregação é tão enrolada, é tão gritada, que a pessoa não entendeu. Então, o que a gente hoje precisamos, aleluia, glória a Deus, fazer é entender o que Deus fala. E sabe por causa de que nós estamos vendo hoje uma baixa muito grande da fé? É porque as pessoas não entendem a palavra de Deus. Porque hoje a gente viu muitas pessoas se decepcionando com a igreja, com o evangelho. A gente, quando a pessoa fala: não é com Deus não, mas é com a igreja. É porque ela não entendeu a palavra de Deus. E os sonhos que Deus dava para ela também não entendia. As visões ela também não entendia. Então o que acontece, igreja? Se você não entende, você não sabe o que fazer, eu faz errado. Se eu não vive errado. Porque quando a gente não entende a palavra de Deus, a pessoa vai agir errado. Se eu não, vai fazer errado. Aleluia, glória a Deus. Então, muitas vezes, o que precisa a gente, primeira coisa, aprender, igreja, é ouvir, receber a palavra de Deus e entender ela. Entender o que Deus está falando. Aleluia, glória a Deus. Ele vai dizer assim, ó: naquele dia eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso. Não provei carne nem vinho. E não me ungi com óleo algum. Até que passaram as 3 semanas. No dia 24 do primeiro mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, levantei aos olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de ufaz na cintura. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como toques de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão. Aleluia. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo, fugiram e se esconderam. Aleluia, glória a Deus. Outro ponto, igreja, você precisa aprender. Tem coisa que Deus mostra para você, mas não vai mostrar para os outros. Às vezes muitas coisas acontecem na vida da gente. Deus, ele abre os olhos espirituais de alguém para ver alguma coisa. E muitas vezes Deus demanda você falar algo para alguém. Só que às vezes a pessoa, ela acha assim, ó: se Deus tivesse que falar, Deus falava com quem? Comigo mesmo. Se Deus tivesse que mostrar, Deus mostraria para mim mesmo. Aleluia, glória a Deus. E nem tudo que você vê, as outras pessoas podem ver. Porque nem todo o propósito que Deus tem contigo, Deus tem com o outro. Daniel estava acompanhado. Estavam juntos. Ele não estava sozinho.
Mas só Daniel via aquilo que Deus queria que ele visse. Aleluia, glória a Deus. Então você precisa, igreja, entender isso. Aleluia, glória a Deus. Porque muitas vezes as pessoas causam uma briga com Deus porque ela quer ver. Senhor, por que o Senhor não me mostra? Tem coisa que Deus te mostra, mas você não quer ver. Tem coisa que Deus mostra para a pessoa, ela não quer ver. Então, como a pessoa às vezes não quer ver, Deus faz o quê? Mostra para aquele que quer o quê? Que quer ver. E vai dizer assim, ó: eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelho, apoiado nas palmas das mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé tremendo. Então ele disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Aleluia. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Olha aí, igreja, preste bem atenção. Deus, o Senhor, Ele vai enviar, um anjo, porque ele não era Deus, era um anjo, que ele vai dizer para Daniel que o Senhor tinha ouvido o quê? A oração. Ela vai dizer: então ele me diz: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas. O que é as suas palavras? E as suas orações foram ouvidas. Mas não só as palavras, igreja, mas olha, aprende aqui, ó. Olha aqui, ó. Desde o primeiro dia que você dispôs o quê? Dispôs o quê? O coração. Dispôs, você colocou o teu coração, o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Então, a gente precisa colocar o que diante de Deus? O nosso coração. Presta atenção. O nosso coração à disposição de Deus. O que é o coração à disposição de Deus? Aí é o negócio. O coração à disposição de Deus é um coração, igreja, que a pessoa, ela ouviu a palavra de Deus, ela ouviu, porque a palavra de Deus ela é pregada hoje em tantos lugares, sim ou não? Hoje ela é pregada no rádio, na televisão, ela é pregada na rua, tem muitas igrejas um lado da outra. Todo lugar tu encontra a internet, né? Todo lugar tu encontra a palavra de Deus. Mas colocar o coração, aleluia, colocar o coração em Deus, né? Você colocar o seu coração à disposição de Deus, diante de Deus, para que Deus ele possa trabalhar na tua vida, é diferente. Porque tem gente que ouve, mas o coração dela está longe de Deus. Tem gente que louva, mas o coração dela está longe de Deus. Tem gente que se veste de crente,
mas o coração dela está de longe de Deus. Sim ou não? Tem gente que prega, mas o coração dela está longe de Deus. Então, igreja, quando o Senhor ele vai enviar o anjo para falar com Daniel, ele vai falar isso para Daniel. Isso é forte demais. Ele vai dizer assim, não tenha o quê? Não tenha medo. Não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas. Desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e se humilhar na presença do seu Deus. A palavra, ela foi ouvida o quê? Olha isso para a gente. A gente precisa aprender as coisas de Deus, porque o que isso acontece, a pessoa fica para trás. Aí fica com a cabeça toda atribulada, pensando um montão de coisa, achando um montão de coisa, ouvindo um montão de coisa, observando um montão de coisa, que deixa ela para trás. Ela pensa que ela está avançando com Deus, mas ela está indo para o inferno. Porque ela não entende as coisas de Deus. Ela não mastiga a palavra de Deus, ela não come a palavra de Deus. A Bíblia fala que essa palavra é alimento para quê, igreja? A palavra é alimento para a alma. Então você precisa comer, mastigar, triturar, aleluia, para você se alimentar dela. E o que menos coisa que a pessoa gosta de uma igreja, deu numa igreja hoje, é a palavra de Deus. É por isso que a igreja está hoje do jeito que está. Hoje a pessoa gosta de tudo da igreja. A única coisa que ela não gosta é a palavra de Deus. E eu vou dizer para você, numa igreja não tem nada maior, e não tem nada melhor, e não tem nada mais poderoso na vida de uma pessoa se não for a palavra de Deus. Você pode fazer de tudo numa igreja, irmão. Cantar bem, pode pular, rodar, entregar visão, revelação, profecia, pode fazer de tudo, irmão. Mas nada é mais edificante, poderoso e saboroso na vida de uma pessoa do que a palavra de Deus, irmão. Deus não vai fazer nada na nossa vida se não for através da palavra dele. Aleluia, glória a Deus. Ele vai dizer assim: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração. Peraí, igreja, eu posso ter 20 anos de igreja, você vem na igreja do Evangelho, 20 anos, aleluia, glória a Deus, mas durante 20 anos eu não recebi ainda aquilo que Deus queria que eu quero para a minha vida. Se você olhar essa palavra, você vai começar a entender assim, mas foram 20 anos que você não colocou o seu coração à disposição de Deus. Foram 20 anos de igreja, de pregação, de tantas coisas, você não colocou o coração diante de Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque é que a gente precisa, igreja, colocar o quê? O coração. Quer dizer que a palavra foi ouvida desde o primeiro dia. Que Daniel, ele coloca o coração dele diante de Deus, igreja, com sinceridade, vai se humilhar diante de Deus. Aleluia, glória a Deus. E Deus, ele, olha que ele fala assim, olha que Deus fala: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia que você dispôs o coração e a compreender e a te humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O Senhor, igreja, Ele ouve a nossa oração. Quando nós colocamos nosso coração diante de Deus, o Senhor, Ele ouve a nossa oração e pela nossa vida, pela sinceridade do nosso coração, pela verdade, pela humilhação,
Quando nós humilhamos diante de Deus, quando nós descemos diante de Deus, o Senhor opera na vida das pessoas. Olha o que ele vai dizer aqui, ó, presta bem atenção, presta bem atenção aqui, Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Aleluia, glória a Deus. Agora eu vim para fazer o que você entende que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Enquanto ele me dizia essas palavras, dirigiu o olhar para o chão e fiquei mudo. Então um ser semelhante ao espírito dos homens me tocou aos lábios e passei a falar. E eu disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, essa visão me causou muita dor e eu fiquei sem força alguma. Como pode este seu cego falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta mais nenhuma força, quase não posso respirar. Então aquele ser semelhante ao homem tocou em mim outra vez e me fortaleceu e disse: não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você. Anime-se, sim, anime-se. Enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse: fala agora, meu Senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. Aleluia. E ele disse: você sabe por que eu vim? Agora voltarei a lutar com o príncipe da Pérsia. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu direi a você que esta expressão no livro da verdade, e na minha luta contra este, não há ninguém que esteja ao meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Aleluia. Então, Deus, igreja, Ele é um Deus que restitui, é um Deus que renova. Quando Ele coloca, levanta a gente, chama a gente, a gente coloca o coração diante de Deus, igreja. Deus, Ele está para lutar o nosso favor. É Deus que luta por mim, é Deus que luta por você, é Deus que faz a obra. Ele vai dizer para mim, para você, igreja: não tenha medo. Aleluia. Não tenha medo. Lute. Mantenha a tua fé, a tua lâmpada acesa, que é a tua fé, a tua vida com Deus, a confiança em Deus. Ouve Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós quer vencer, é ouvir a Deus, igreja. Você quer vitória, vence Deus, se humilhe diante de Deus, coloca o coração diante de Deus. Quer que Deus te ouve? Às vezes a pessoa fala: eu quero que Deus me ouve. Tu quer que Deus te ouve? Coloca o teu coração diante de Deus. Se humilha diante de Deus, passa a viver com Deus, tem tempo para Deus. Ele vai dizer, né? Ele vai falar o quê? Desde quando, humilhou o coração, igreja. E às vezes a gente não quer, aqui, Desde quando o seu coração, a pessoa humilha o coração dela, bota o coração dela diante de Deus, é aí que vem a bênção de Deus para a vida da gente. Ele vai dizer, né?
quando ele ouviu o quê? Desde quando ouviu a palavra e colocou o seu coração diante de Deus e se humilhou. A gente está ouvindo todo dia eu falar, né? Mas não coloca o coração de Deus, não se humilha. A pessoa está ouvindo, mas é a mesma coisa que for nada, igreja. Eu ouço Deus falar comigo, mas eu estou vivendo a mesma coisa. Adianta de quê? O que adianta? Não, Deus está falando comigo, tá? Deus está falando contigo. Eu venho à igreja, sim, Deus está falando comigo, mas e aí, igreja? Deus está falando comigo, mas eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo o que Deus está mandando? Eu estou fazendo o que Deus quer? Então não adianta, irmão. Deus está falando, mas eu tenho que fazer o que Deus quer. Eu tenho que humilhar o meu coração diante de Deus, colocar a minha vida diante de Deus. A gente quer que Deus responde, mas a gente não quer, colocar a nossa vida diante de Deus. Não, eu quero que Deus faz para mim. Mas a Bíblia vai dizer, igreja, que é dando o que se recebe. Eu quero que Deus faz, mas eu não quero fazer para Deus. Deus faz para a gente, faz. Deus até faz, até antecipa, para me mostrar para mim, para você que Ele é Deus. Ele não precisa, apesar que Deus não precisa mostrar, não, igreja. Mas às vezes a pessoa fica assim, o Senhor está comigo, 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 né? Fica colocando a dúvida que Deus está com ela. Então Deus ele vai lá, opera alguma coisa na vida da pessoa, vai mostrar para ela, olha, eu estou contigo agora. E você agora, está comigo? É igual aquele negócio, né, irmão? É assim, eu sou o teu amigo, mas você não é meu amigo. Eu sou o teu amigo, mas você não é meu amigo. Eu faço bem para você, mas você só quer o meu mal. Deus ele é o amigo. Agora a pessoa que não é amiga de Deus. Não, Deus é meu amigo, é teu amigo, você não quer andar com Deus. Você quer o amigo que trai, o amigo que mente, o amigo que apoia pelas costas. A pessoa quer esses amigos. Mas o Deus, ela não quer, Jesus ela não quer. Eu quero viver para o meu marido, quero viver para o meu filho, quero viver para o meu neto, quero viver para isso, para aquilo outro. Tem gente que quer viver para tanta coisa, né? Mas ela nunca quer viver para Jesus, igreja. Fica difícil, irmão. E a gente tem que viver para Jesus, viva para Jesus. Receba Jesus na tua vida, neste dia, nesta manhã. Receba Jesus no teu coração, receba Jesus na tua casa, receba Jesus na tua família. Receba Jesus aí, aleluia, glória a Deus. Qualquer vez está recebendo tanta coisa, menos Jesus. Jesus não, Jesus. Recebe a droga, recebe o álcool, recebe a briga, a prostituição, a traição, recebe a mentira, o engano, recebe o crime, recebe tanta coisa, não, Jesus não. A pessoa não quer receber Jesus. Jesus não quer Jesus, mas quer que Jesus liberta, mas quer que Jesus cura, mas quer que Jesus transforma, mas quer que Jesus abre porta, faz tanta coisa que Jesus faz. Mas ela não quer, igreja, fazer para Jesus. Hein? Que amizade é essa? Hein? Que vivência é essa? A gente precisamos entender a palavra de Deus, irmão. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que Deus faça para mim, mas eu não quero fazer para Deus. Eu quero que Deus opere um milagre na minha vida, mas eu quero que Deus opere um milagre na minha vida. Eu acredito, eu tenho fé, mas para mim continuar vivendo tudo que eu vivo. Quer dizer que Deus opera na sua vida, um milagre na vida da pessoa. E Deus vai precisar de você para ser um testemunho. Tu vai fazer igual os 9, os leprosos, que desaparecem. Ele nem volta para agradecer ao Senhor. Hein? É assim, igreja, está acontecendo.
Aonde está Deus aí? Ah, Deus curou, Deus abriu as jaulas da cadeia, Deus logo mexeu no processo, Deus prosperou, abriu a porta, Deus fez. Mas aonde está Deus, irmãos? Cadê Deus? Cadê Deus? Aonde está Deus? Então a gente precisa, em nome de Jesus, igreja, aceitar Jesus, aceitar Jesus da sua vida, porque nem querer de Jesus. Eu quero de Jesus, eu quero milagre, eu quero bênção, eu quero isso. E Jesus, tu não quer, não? Tu quer a bênção de Deus. Mas Jesus, eu não quero Jesus na minha vida, não. Eu não quero que Jesus ande comigo, não. Não, eu quero que Jesus ande comigo para me libertar das merdas que eu faço, das besteiras que eu faço. Se eu ficar doente, ele cura. Se eu cair na mão do crime, ele me liberta. Se eu cair na mão do matador, ele me livra da morte. Eu quero Jesus para isso. Mas eu não quero a viver com Jesus, andar com Jesus anda. Eu não quero andar como Jesus anda e eu não quero andar como Jesus quer. Então, irmão, peraí. Tem que ser um Daniel, irmão. Ouve a palavra de Deus e se humilha. Coloca o coração à disposição de Deus. Senhor, eu ouvi a tua palavra. Ela entrou dentro de mim. Meu coração está à tua disposição. Faça dele o que o Senhor quer. A partir de hoje a minha vida é tua. A partir de hoje esse coração não é mais meu, eu não domino ele. Não vou deixar nenhum tipo de sentimento entrar dentro dele que não seja a tua vontade. Aleluia, glória a Deus. É assim, irmão. Aí Deus vai fazer o que tem que fazer. Fora isso, irmão, é só mais um querendo de Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida nesta manhã. Em nome de Jesus. Guarde a tua vida, liberte, transforme. Em nome de Jesus, faça você ser feliz. Para a glória de Deus. Você ouviu a palavra de Deus? Aleluia, glória a Deus. Amém? Você ouviu a palavra de Deus nesta manhã, em nome de Jesus? Coloque o seu nesta manhã, Jesus. Amém? Vamos orar. Espírito Santo de Deus.